Tanto é que é encontrado, por exemplo, vários daqueles evangelhos, eles chamam de apócrifos, né? E está naquela Nadi Hammadi, lá no Egito, foi encontrado, os pergaminhos lá. Eles fazem parte do cristianismo primitivo. A igreja, nos seus vários concílios, foram definindo. Aí definiram que esses quatro eram mais harmônicos entre si, ou seja, do que os outros, também não tão harmônicos, mas mais harmônicos que os outros entre si, estabeleceram que eles seriam os parte do Novo Testamento. Aí vem as cartas de Paulo, aí vem aqueles outros, carta de Pedro, carta de Judas, carta de Tiago, e assim por diante. Até chegar no final, que é o livro do Apocalipse, e até muito tempo depois foi debatido dentro da própria igreja se esse livro de Apocalipse podia fazer parte ou não do cristianismo. Tem, se eu não me engano, acho que não sei se a igreja ortodoxa da Rússia parece que tem precauções contra esse livro do Apocalipse, uma coisa assim. Bom, o fato é que no decorrer do primeiro século, segundo, até o final do quarto, quinto século, que foi a definição do que é o Novo Testamento. E a maior dificuldade com o cristianismo, nesse aspecto, é que não se tem uma versão original desse Novo Testamento. E, principalmente, não se tem um Novo Testamento em hebraico ou em aramaico, que era a língua também falada naquela época. Então, o que descaracteriza, nesse aspecto, muito da sua pretensa inspiração, digamos, divina, ou pretensa situação dentro do próprio judaísmo. Hoje em dia, a gente vê e ouve eles falando, não, a gente está voltando agora ao antigo judaísmo de Yeshua, o nome dele não é Jesus, a igreja que corrompeu, o nome dele é Yeshua. Aí falam todos os nomes do Novo Testamento, com nomes hebraicos, Mateus, Tiago, aí João, Yohanan, e assim vai. Shaul Achalia, é o Paulo, o mensageiro. Bom, é uma tentativa de tentar hebraizar algo que, de fato, era judaico, não há dúvida. Jesus era judeu, não há dúvida. Pedro era judeu, esse próprio João que eu falei, e outros. Quem não era judeu, para quem a gente vê, Lucas talvez não fosse judeu. Mas o fato é que eram pessoas ignorantes. A gente vê uma citação lá em Atos, dos Apóstolos, capítulo 4, se não me engano, ou 3 ou 4, que fala que João e Pedro eram pessoas iletradas e indoutas, com palavras fortes. Iletradas são pessoas analfabetas, cara. Indoutas, pessoas que não têm um conhecimento básico das coisas. E, então, se você estudar um pouco de judaísmo e tentar defender uma ideia se baseando no que a Torá diz, você tem que pelo menos conhecer o texto para dizer, olha, isso aqui é assim, isso não é assim. E essas pessoas não conheciam. De fato, são pessoas ignorantes. O que pouco mais sabia, que é recusado agora por esses grupos messiânicos, é esse Paulo. Paulo, na verdade, não sabia hebraico também, e sabia palavras em hebraico, hebraísmo, como eles falam. Mas isso qualquer judeu em parte do mundo sabe. Shabat, você quer Shabat? Yom Kippur, não sei o que é. O Cedro de Pêssaro, ele sabe o que é, mas ele não fala hebraico. Ele tem a maior dificuldade para pegar um texto em hebraico e tentar entender e interpretar. Então, como que pessoas desse nível conseguiam, ou conseguiriam, digamos assim, convencer outras pessoas? Que eles convenceram, na maior parte do tempo, foram pessoas que não tinham conhecimento de judaísmo, né? Pagãos, romanos e outros povos mais variados que entraram nessa onda do cristianismo. E com a entrada desses que pouco conheciam menos ainda, tornou-se pior, de modo que esses primeiros cristãos, que eram judeus, ignorantes ou não, mas eram judeus, eles desapareceram por completo. Aquele que era judeu mesmo, o próprio judeu começou, isso é uma besteira, rapaz, de ficar adorando aí um ser humano, volta para Deus, cara. E outro que era pagão,
que aderiu ao cristianismo tomou outro rumo. E assim foi saindo e foi ficando muito longe. Shabat não é mais o Shabat, já era o domingo. O dia que ele nasceu ninguém sabia, agora inventaram um dia que foi o Natal, que era o dia do sol, invictus. E assim foi mudando várias coisas. O que eu me tento estudar agora um pouquinho é o nome Jesus em hebraico. Por que eu tento pesquisar isso? Porque se o nome dele em hebraico é Yeshua, e de fato deve ser Yeshua, seria a tradução mais correta para o grego Jesua. O J é Iota, Iota é o Iod, o Shin é o S, o U e o A. Yeshua, Yeshua. Então, Jesus, como fala em português, por que tiraram o A do final e botaram um S? Essa é uma grande pergunta. Aqui eu posso ter uma resposta. Por exemplo, em espanhol e também em italiano, se fala Jesus. Jesus Cristo, se fala em espanhol. Jesus se fala em italiano, sem o S, inclusive. Então, isso me leva a crer que eles, cristãos, até sem saber, estavam usando o nome que o Talmud usa para um personagem, que pode ter sido o próprio Jesus, e o Talmud chama de Yeshu. Em vez de botar Yeshua, que era um nome comum, como ele era alguém que teria cambado para idolatria, nessa visão judaica, então, agora não chama mais o nome dele completo. Então, em vez de Yeshua, Yeshu. Yeshu, se eu for traduzir Yeshu para o italiano, Jesus, tá certo, Yeshu. E o que é Yeshu, em vez de Yeshua? Era um acróstico de uma coisa ruim. Imar, Shimou, Decicrou. Os judeus de Alfavari estavam dizendo que o nome dele fosse apagado e sua memória também. Ou seja, eu até publiquei no Facebook, da de tarde, a gente entra em vários grupos, a gente é chamado, e conversa com um, conversa com outro, e alguém publicou algo messiânico. Que o nome dele não é mais Jesus, é um nome romano, o nome verdadeiro é Yeshua, Yahushua, inventa um bocado de coisa. Aí ele disse, olha, esse é o problema dos vários falsos messias. A história está repleta desses personagens. Aí eu fui citando alguns. Teudas, que é alguém mencionado no próprio Novo Testamento. Eu botei Jesus, Yeshua, Jesus. Aí vem Moshe, de Creta, que é um outro personagem que eu posso falar sobre ele. Tem David Reubeni. Aí tem Alroy, da Idade Média. Shabbatai Tzvi, já da época do descobrimento do Brasil para cá. Jacob Frank, até agora o último, que é o Rebbe do Babich. Aí eu disse, só que eles têm algo em comum, todos eles. Né? O que eles têm em comum? Que eles vão voltar. Não voltam. Se não fizeram o que tinha para fazer a primeira vida, não, mas espera. A segunda, se prepara, que ele vai chegar para se vingar. Eu estava comentando aqui que as duas escolas, né, de Shammai e de Hillel foram as que mais influenciaram o pensamento farisaico daquela época. Isso é correto falar? Está correto. Pois é, eu acredito que muitos dos textos que estão para comprovar vamos colocar entre aspas, uma messianidade de Jesus, no caso, foram exatamente o conhecimento que foi passado através das escolas, que foram aqueles textos messiânicos que são citados no Novo Testamento. Então, isso aí tudo veio a construir, né, o personagem para poder como é que fala, dar uma sustentação a essa religião. Olha, eu li agora ontem, eu acho, no Facebook, alguém publicou uma coisa assim, mostrando, segundo ele, pelo próprio Talmud, que Jesus teria sido uma pessoa importante dentro do judaísmo, que os rabinos assim temiam.
Aí ele cita a fonte lá do Talmud, que diz que 40 anos antes da destruição do templo, já tinham acontecido algumas coisas ruins do templo. Ela é dito que aquele Azazel, para Deus, que era feito aquele sorteio, esse sorteio sempre dava errado no dia de Yom Kippur. E aquele negócio que era um pano, O cordão. Tasse branco, um cordão, tasse branco, tasse vermelho, sempre ficava vermelho. Coisas assim. Então ele disse, olha, tá vendo? 40 anos antes da destruição do templo, é a época de Jesus. Se for destruído o templo no ano 70, 40 anos antes, ano 30. O que ele disse lá. Só que aí tem alguns erros. Se ele aceita o Talmud como uma fonte, o Talmud fala de Jesus. O Talmud, esses Talmudim que foram censurados pela igreja, a igreja, quando viu que o Talmud falava algumas passagens contra Jesus, praticamente, censurava. Ou seja, era obrigado a tirar essa parte onde os judeus morriam. Só agora, praticamente, com o Estado de Israel, que ele, ao comprar esses tratados talmúdicos, essas passagens voltaram a constar lá. Agora, mas aí tem um problema. O Jesus que o Talmud menciona é um perto chamado Yeshua, esse que está falando dele, Yeshua, Anotri. Anotri seria da cidade de Natseret, seria uma explicação. E ele teria 5 discípulos, fala lá o Talmud. O nome deles, Netzer, Teumim é o mesmo que Tomé, pode ter uma pequena relação. E outro que eu não lembro agora lá, Boni, parece, Boni, uma coisa assim. Só que ele é situado cronologicamente pelo Talmud, quando fala dele, numa época anterior à chegada dos romanos lá em Israel. É colocado na época de um rei judeu chamado Alexander Yanai. Teve os reis macabeus, Judas Macabeus, Matitiarro, Yohanan Macabi, aí depois chegou Yohanan Horkenos, depois teve um outro chamado Alexander Yanai, chama em português de Alexandre Janeu. E a gente estava dentro do ano 100, antes dessa era. Então, nesse período, teve alguém chamado Yeshua Hanosri, e que conta a história dele. Ele era discípulo de um outro sábio chamado Yehoshua Ben Perachiah. Esse sábio é mencionado no Pirkei Avot. E então, quando teve uma briga desse rei judaico, rei judeu, Alexandre, com os perushim, com os fariseus, com os sábios, eis que os sábios fugiram para o Egito. E os seus discípulos foram juntos. E no caso do Yehoshua Ben Perachiah, o discípulo dele foi também. Isso conta Guimarães, isso conta Talmud. Depois que fizeram as pazes, o sábio volta junto com o seu discípulo, e na volta eles param o que hoje a gente é chamado pequena pousada de estrada. Eles param lá. Quando chega de manhã, que o sábio vai dar as contas, e quem atende é uma mocinha, uma mulher, o sábio comenta com o seu discípulo a solicitude daquela pessoa lá. E ele entendeu que o sábio estava falando da beleza da mulher. Disse, não, mestre, essa mulher é muito feia, ela é vesga. Aí o sábio disse, pô, tu está te preocupado com isso, cara? E o sábio se aborreceu com ele. E o afastou. Ele não me segue mais. Aí com isso, ele teria voltado a primeira vez, o sábio não o recebeu. Voltou uma segunda vez, o sábio não o recebeu. Quando ele volta uma terceira vez, e aí o sábio já deveria ter recebido, ele chegou numa hora que o sábio estava fazendo a amidá, ele faz um sinal para ele assim. E ele entendeu que o sábio estava afastando ele de vez. Aí disse lá o Talmud, este discípulo saiu e se meteu no que seria depois idolatria. É uma história. Bom, o Talmud também fala de uma outra pessoa chamada Ben-Estada. Ben-Estada, ele teria
um pai, talvez, que era chamado de Ben Pandera. Ben Pandera. O que é a história do Ben Estada? O Ben Estada era alguém que ele ia até o Egito. O Egito era conhecido, tanto mais antigo como na época, dessa época ainda, como lugar que tinha aquelas magias, feitiços. Então, ele não podia, ele tinha como sair de lá com esses feitiços, essas coisas. Então, ele cortava a pele dele e inseria dentro, costurava de alguma maneira, tá certo? De modo que ele pudesse do Egito e ninguém perceber. A igreja entende que também esse personagem seria uma referência a Jesus. Os judeus o taxavam de feiticeiro. Então, também essa passagem ela é censurada. Só que esse Ben Estada não tem nada a ver com essa história. O Ben Estada é um personagem de uma outra época. Uma outra época. Aí também é falado de Miriam, a Magdalena. Tem uma Magdalena. E uma Magdalena seria o mesmo que Maria Madalena, em português. Qual é a história que o Talmud conta dela? Conta que ela é uma mulher casada, e que seria Magdalena. Magdalena, da palavra legadel. Legadel quer dizer engrandecer. Então, ela deixava o cabelo ficar grande, o cabelo saía de fora daquelas coberturas de cabelo, e com isso ela, segundo o Talmud, seduzia outros homens. Só que ela era casada. Ela traía o marido dela. E era o marido dela, era alguém chamado Papus Ben Yehudá. Mas isso é no século II, já dessa era. Então, existe aqui um lapso de tempo, segundo o Talmud, do Jesus que é mencionado, que é no século I, antes dessa era, e esses outros personagens no século II, depois dessa era. Quase 300 anos de diferença. Então, se alguém quer levar a história para o Talmud, então bora pegar as outras coisas também. Então, a pergunta tem até um autor judeu, que era um juiz da corte israelense lá, chamado, parece, Yehuda Cohen, escreve Cohen, K-O-H-N. Ele escreveu um livro assim, acho que é Morte e Julgamento de Jesus, uma coisa assim, acho que o livro dele. Acho que tem em português. E lá no livro dele, ele vai examinar essas fontes. Aí ele traz isso que eu estou falando para vocês também. Diz, olha, esse Jesus, até agora, que é falado no Novo Testamento, ainda não se tem uma comprovação histórica da existência dele, que teria vivido na época de Pôncio Pilatos. O que o Talmud fala é de um Jesus vivendo numa outra época, época dos asmoneus, antes da chegada dos romanos lá. Então, é lógico que aqui não se está dizendo que talvez não se tenha um Jesus histórico. Eu já li muitos historiadores dizendo, Jesus historicamente nunca existiu. A gente não tem certeza disso. Então, o que eu gosto de debater é na literatura, ou seja, o que os livros estão dizendo. Profeticamente se realiza na pessoa de Jesus, o que é falado, é esse que é mais um... Historicamente se viveu, se não viveu, isso não tem muita importância. É mesmo que eu disse agora, o Rebbe de Lubavitch nunca existiu. Como assim nunca existiu, cara? Se eu não acredito dele como Messias, é outra coisa, cara. Eu não tenho por que negar a existência dele. A mesma coisa acontece com esse personagem chamado Jesus. Então, o Talmud, Hillel e Shammai, de fato eram grandes sábios. É dito que todas as discussões, em geral, se seguia a opinião de Hillel, mas tem 18 casos que o Shammai ganhou. O Talmud, inclusive, usa uma linguagem, uma metafórica mais forte, dizendo que naquele dia, estava o Beit Midrash, não deixavam subir as pessoas que faziam parte do grupo de Beit Hillel, para que não fosse maioria lá. Aí, o Talmud usa uma linguagem até matavam essas pessoas para não subir, uma coisa assim. Acho que não é nesse sentido tão literal. E que nesse dia, então, as 18 coisas. As 18 coisas são mais ou menos ligadas em relação a Tum'á. Tum'á é a impureza.
a impureza. Então, foi decidido algumas coisas. Por exemplo, as abluções nas mãos e nos pés que a Torá escreve. Isso era feito só para os sacerdotes, quando entravam no templo. E até quando os judeus iam lá, tinha que entrar primeiro na mikve, que era lá do lado, tinha várias mikvaot, para você se purificar, para você sair, tocava em ninguém, entrava no templo. Quando o templo foi destruído, então e agora? Agora vai ser espalhado não só para os sacerdotes, para todo o povo, que deverá transformar o seu próprio corpo ou a sua própria casa num altar a Deus, um templo sagrado. Então, as abluções passaram a ser obrigatórias matinalmente, todos os dias. Todos os dias. Como se usa sapato, aí não se obrigou mais a fazer a lavagem dos pés, basicamente a lavagem das mãos, as abluções das mãos. Aí depois vem outras coisas. Aí tem coisas relacionadas a não-judeus. Por exemplo, não se pode comer pão do não-judeu. Não se pode tomar o azeite do não-judeu. Não se pode tomar vinho do não-judeu. Se alguém chegasse, por exemplo, atrasado no dia de Shabat, o dia de Shabat já chegou, e ele estava carregando dinheiro, por exemplo, você deveria deixar na mão de um não-judeu. Situações como essa. Aí, não, mas por que não pode comer o pão do não-judeu? Por que tu não pode tomar o vinho dele? Por que tu não pode tomar o azeite dele? Bom, a explicação é por causa da aproximação desses casos. E esses casos, pela aproximação, haveria casamentos mistos. Mas o casamento misto não é um casamento misto racial o problema. Era o problema da idolatria. Todo o problema era relacionado com a idolatria. Se alguém se casasse com uma não-judia que não fosse idólatra e que ela estava disposta a seguir o judaísmo, não é um problema nisso. Tem até um caso famoso daqui de Belém, relatado na literatura rabínica, do século XIX para o século XX. Eles moravam aqui numa cidade da Amazônia, que era Itacoatiara. Não sei se o caso é esse de lá ou se é daqui de Belém, não importa. Então, o caso que é relatado é assim: mandaram uma carta daqui para um rabino lá no Marrocos. E o rabino de lá respondeu. A carta dizia mais ou menos o seguinte: um filho de um judeu estudava numa escola comum e lá se namorou de uma filha de um cristão abastado, uma pessoa importante da cidade. E nisso ele chegou com o pai dele e disse: papai, quero casar com essa mocinha aqui. E o pai chamou: meu filho, ela é judia, larga essa mulher. Bom, nisso o filho disse: papai, ou eu me caso com ela, ou eu me mato. O filho foi radical, ou eu me mato. Aí a situação ficou incômoda. Mandaram a carta para o rabino lá, o que deveria ser feito. O rabino lá é o rabino Rafael Enkawa. O rabino faleceu, acho que em 35, se não me engano. Ele é conhecido na literatura como Rafael Ramallah, se fosse o anjo de aspas, anjo Rafael. Então, no livro dele, ele escreveu para o Carrada daqui do Pará, ele escreve lá, inclusive, Pará, palavra Pará, e disse: olha, de fato, não se deve se casar com alguém que não pertence ao povo, não sei o quê. Aí ele traz um caso de história lá, aí ele traz uma situação que o Talmud escreve, que se um homem ficasse doente de morte, mas qual o motivo? O motivo que ele gostava de uma outra mulher. Mas a mulher que ele gostava era casada. Aí o Talmud, a história continua, né? Ela disse: olha, só vou ter força para viver se eu tiver alguma coisa com essa mulher. Né? Aí o Talmud, os sábios se debatem: esse cara morra. Acho que ele não podia fazer um pecado desse, mas só para mulher, cara. Aí os outros, não tem aquela história do perigo de vida, você deve transgredir um preceito da Torá. Por exemplo, chega agora em Yom Kippur, alguém está passando mal, deve transgredir o Yom Kippur para tratar de alguém que está passando mal. Calma, se aplica nesse caso agora?
deve transgredir essa questão aqui da mulher que é casada, para esse outro não morrer. É complicado, complicado. Aí o Talmud diz uma situação assim, no meio termo. Se ela aparecesse, como se fosse fora da casa dela, atrás de um arbusto, uma coisa assim, tá certo? Ele ia visse de longe e que ele se contentasse com isso. E se ele não quisesse, que ele morresse com o pecado dele. Então, ele trouxe isso porque o nosso jovem lá disse para o pai dele: ai, se eu não me casar com essa mulher, eu me mato. Ele trouxe essa... Bom, desse vai e vem, para cá, para lá. Ele disse: mas a mulher quer se converter? Na carta dizia que ela aceitava. Então, converte ela, qual é o problema, rapaz? Converte a mulher, acabou. Então, a gente vai perceber nessa linguagem dos nossos sábios, do século XIX, principalmente, não tinha dificuldade para alguém que queria adentrar ou fazer parte do corpo de Israel. Tem que ele tá bom, ensina ele as coisas que ele pode fazer, manda ele cumprir, cara. Se ele não está cumprindo tudo agora, ele se converte, aí com o tempo ele vai aprendendo, cara. Bom, então isso era a questão em relação ao que se deveria fazer ou não. Então, o Shammai, aquela situação lá que estou falando, ele colocou que não deve tomar o pão, não pode comer o azeite, nem o vinho, porque isso vai tomar uma aproximação muito grande. Tomar vinho com uma pessoa que não é judia, está dando para a filha dele, uma filha bonita. Aí vai dar certo. Aí vem uma pergunta: mas o pão da padaria eu posso comprar de um não-judeu? Mas aí é diferente. O pão da padaria, tu não é amigo do padeiro, tu é na casa dele, tu ficar com a filha dele. Tu é um comprador de rua. Então, o pão da padaria, logicamente eu percebi que não tem nenhum tipo de mistura. Antigamente era muito comum usar banha de porco para fazer isso. E já não está muito mais em voga isso. Então, tem muitas e outras padarias, tantas padarias de mercados que estão abertas. Tu vê o cara fazendo lá o pão, cara. Porque não tem mistura de nada. Pode comprar aquele pão, sem problema. Esse pão não tem. Ele não está nessa categoria de pão de não-judeu. Outro problema, às vezes, que se fala muito: a empregada da tua casa, ela pode cozinhar para ti? Que além de eu não comer uma coisa dessa, eu não devo participar de um cozimento de alguém que não era judeu. O objetivo também é o mesmo. Mas daí a empregada está na tua casa. Tem que ter muita coragem para estar misturando uma coisa na tua própria casa, cara. E é difícil que alguém não passe pela cozinha de vez em quando. Então, uma opinião diz: não, se for ter empregado na tua casa, não tem problema. Para outros, não, nem na empregada. Aí eles querem que tu acenda o fogo, pelo menos, e a partir daí ela faz o cozimento. Outros vão mais longe. Tu não só acende o fogo, como também tu deves participar desse cozimento, ou no começo, ou no meio, ou no final. Tem que ir lá dar uma mexida na panela, então botar a panela no fogo para começar a cozer, fazer o cozimento, depois tu deixa ela. Então, todo esse objetivo é o objetivo de não ter casamento. O do vinho, além desse objetivo também, esse principal, ainda tinha outro. O Talmud declara: Setam, Yinam, Denissur, Avodazará. E o vinho de um não-judeu era devotado para algum tipo de idolatria. Isso aqui é do Deus tal. Então se convencionou que qualquer vinho, ele só pode tomar vinho se for um vinho cacheiro. E quer dizer, cacheiro, ele é feito da mesma maneira do que um outro vinho qualquer, mas quem fez o vinho, quem apertou o botão lá, ou que participou lá do vinho, era uma pessoa que era judia e que não estava com ideia de idolatria. Bom, então esse é o Shammai, e ele deve chamar. Então são 18 situações, tem mais coisas lá, 18 situações que se segue a opinião de Shammai, não se segue a opinião de Hillel. Mas o fato é que nesse começo do final do século I da era passada e o começo do século I dessa era, a gente tem esses dois personagens que, de fato, eles, eu posso dizer, engrandeceram e muito o entendimento da Torá. O que acontece com o entendimento da Torá é justamente ter aplicabilidade do texto.
Deixa eu te falar umas coisas. Tá, mas como eu vou aplicar isso? Vou fazer um julgamento, acontece um problema. Como é que a gente vai julgar, Cristiano? Baseado em quê? Em pegar a interpretação, saber interpretar o texto, para fazer a aplicação da lei. Da lei. Então, é nesses casos que esses grandes sábios se debruçam para fazer o estudo. O que letra da escrita está aqui? Por que essa palavra foi utilizada? Qual sentido que ela está te dando? Tem esse sentido? Tem outro sentido? E assim vai por diante. Vai por diante. Então, o que acontece com a história de Jesus é que se tem uma esperança, não só dele, agora falando de esperança de Messias, que o Messias é aquele que vem redimir, ou aquele que representa a redenção. Então, tem uma passagem que está lá em Isaías 59, se não me engano, que diz assim, a gente lê isso na Minhá de tarde, o Vale de Sion, Goel, o Xavier fecha, Jacob, e vai chegar o Redentor para Sion. E para aqueles que voltam em Jacó, aqueles que voltam em Techuvá e Jacó. Então, aqui a gente vê, tá, ele vai trazer a Techuvá, ou a Techuvá que vai trazer ele, ou seja, é papel dele que ele venha e já fazer que eu faça a minha Techuvá, ou é a minha Techuvá que vai fazer ele vir? Isso aqui é diferente, sem perceber bem, uma diferença muito grande, muito grande. Então, os sábios, como a gente falou na semana passada, em Masechet Sanedrin, 92, tem aqui naquele nosso livro lá, Metamorfoses do Pensamento Judaico, lá traz um estudo bastante, está em português, sobre essa questão do Messias. O que é falado lá no profeta Daniel, que ele vê o julgamento de Deus, ele vê o trono de Deus e um ancião sentado no trono. Aí, de repente, chegam os anjos. Até que chega um que tem uma feição humana, onde é lido diante dele, tipo uma ketubá, assim, tipo um pergaminho grande. Depois ele pergunta para o outro anjo, quem é esse daí? Aí o anjo, esse é Micael. Esse é o anjo que representa o teu povo. Então, o que o Daniel vê nas suas visões é como se fosse uma projeção no mundo espiritual de algo que acontece aqui nesse nosso mundo. Então, como se cada povo tivesse um anjo protegendo ele. Mas é uma visão, é uma linguagem metafórica, a gente entender. E não, está vendo, esse ser que ele viu lá com Deus, aquele anjo que veio de Israel, ser Jesus. A gente está forçando aqui uma situação. Outra, que a gente ficou até de falar também, capítulo 9 de Zacarias. Capítulo 9 de Zacarias, ele fala ali sobre o teu rei, que vem montado num jumento. E que, ao chegar esse rei montado no jumento, ele ia acabar com a intriga entre Judá e Efraim. Judá e Efraim. Vou ler aqui, ó, ele diz aqui. Rejubila-te com todo o teu ser, ó filha de Sion, clama com alegria, ó filha de Jerusalém, eis que para ti se encaminha teu justo rei, triunfante por suas vitórias, mas ao mesmo tempo comportando-se com humildade, cavalgando um filhote de jumento. Aí destruirei qualquer carruagem de guerra de Efraim. O que é Efraim? Seria o reino do norte de Israel. E eliminarei todo o cavalo de combate de Jerusalém. Será destruído o arco de batalha, e ele falará somente de paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro, desde o rio Eufrates até os confins da terra, que representava o mar Mediterrâneo. Quanto a ti, que com sangue selaste tua aliança, sei praticando a circuncisão, farei liberar teus prisioneiros dos calabouços, onde se quedavam sedentos de água e de liberdade.
Readquiri vossa força, ó prisioneiros, que jamais desististe da esperança. Hoje mesmo anuncio que o dobro do que tiveste vos será devolvido. Porque por mim faço curvar Judá como um arco e preencho com Efraim como se for uma flecha. Ele está unindo as duas coisas, tanto Judá com Efraim. Apoiarei teus filhos, ó Sion, ao enfrentarem teus filhos, ó Yavana. O que é Yavana? A Grécia. Grécia. E quem está falando aqui, então? Quem o profeta falando aqui? Que o povo de Israel lutaria contra os gregos? O que está se referindo aqui? E te farei ser como uma espada nas mãos de um guerreiro valoroso. Avistar-se-á o Eterno pairando sobre eles, e suas flechas serão disparadas como raios. Vou ler mais um pouco. E o Eterno Deus fará soar o chofar, avançando como irresistível redemoinho do sul, tendo a defender-os o Eterno dos exércitos, derrubarão e manterão sob seus pés as pedras das fundas, onde beber regozijo, e se tornarão impetuosos. Parecerão plenos como as bacias de oferendas e rijos como as arestas do altar. E nesse dia o Eterno, teu Deus, salvará seu povo, como um rebanho que é resgatado. Eles serão como a joia de uma coroa, resplandecendo sobre sua terra. Quão encantadora será a sua graça, e extraordinária a sua beleza. A abundância do trigo tornará fortes os jovens, e doce vinho fará com que as donzelas entoem canções. Então, a pergunta aqui é: quem o profeta está falando aqui no capítulo 9? Zacarias. Então, aqui, bora situar o texto no contexto e tentar entender o que está sendo falado aqui. Bom, o profeta Zacarias, do capítulo 1 ao capítulo 8, do 8, a gente tem certeza que foi o próprio Zacarias que escreveu. É o profeta Zacarias que escreveu. E ele se refere a uma certa época. Zacarias, esse profeta, teria vivido no ano 520 antes dessa era. O rei da Pérsia era Dario, no caso Dario Persa, que veio depois de Ciro, depois de Cambises, aí veio esse Ciro, esse Dario. E que ele ordenou depois também a continuação da reconstrução do segundo templo. Então, o profeta diz abertamente lá quem seria o encarregado dessa reconstrução seria Zorobabel, personagem do retorno da Babilônia. A gente chama de Zerubabel. O que quer dizer Zerubabel? Zerubabel, podia traduzir aquele que foi semeado, ou que foi feito na Babilônia, que tinha nascido na Babilônia. Zerubabel. Ele seria o dirigente, assim, temporal, enquanto que o sacerdote seria Yehoshua ben Yehozadak. Então, Yeshua ben Yehozadak. Isso é falado até o capítulo 8. Já no capítulo 9, parece que estamos falando aqui, talvez, discípulos do profeta que acrescentaram essa parte aqui do 9 até o final do livro dele, que é no capítulo 14. Então, quando ele fala aqui no 9, já se fala da guerra contra os gregos. Ora, o Zacarias, na época de Zacarias, não tinha época contra os gregos, não contra Israel. Talvez tivesse a guerra entre o Império Persa e o Império e os gregos. Demorou anos. Mas nós, judeus, contra os gregos? Quando acontecer isso, só depois de Alexandre o Grande, quando fez suas conquistas, quando teve os seus generais que vieram na sequência, aí sim ficou na mão dos Seleucidas, e dos Ptolemaicos, Ptolomeus, que ficavam no Egito. Então, ambos disputavam a terra de Egito, brigando um com o outro. Então, se é nesse período, segundo a interpretação de um rabino chamado de Abraham Ibn Ezra, também do século XI, olha, aqui tem uma referência a esse rei, a Yehudá Macabi, a Judá Macabeu, que era um reino que não tinha muitas posses econômicas, daí ser montado num jumento, mas que conseguiu as vitórias contra o mundo grego. Isso é uma colocação. Bem,
Aí a gente passa um pouco para o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel. O profeta Daniel, ele tem 12 capítulos. E é um livro repleto de visões. De visões. Não se sabe se o livro do profeta Daniel é histórico ou não. Pelo status do livro, ele constar na parte dos livros sapienciais e não históricos, então a maioria acha que o livro dele não é histórico. O livro dele não é histórico. O livro dele era alguém que estava escrevendo e que estava, de uma certa maneira, ocultando uma linguagem oculta do tempo que ele queria falar. Por exemplo, é como se ele quisesse falar hoje em dia mal de um certo governo de agora, ele, em meio da represália de governo, não, estamos aqui no ano 1700, um governante que era assim, assim, assim. Aí ele falava os erros de hoje como se fosse do erro do passado lá. E quando viesse, falou, não é de ti que eu estou falando, eu estou falando do Rio lá. Foi o que ele fez. Então ele falou da Nabucodonosor, tudo mais. Só que o livro dele é muito claro, de Daniel. Daniel, ele fala de 4 reinos, a partir do reino de Nabucodonosor. Aí vem Nabucodonosor, reino da Babilônia. Depois ele fala de Dario o Medo, não o persa. Dario o Medo, ele bota como reino, então seria o segundo reino da Média. Depois Ciro, o persa, que seria o reino da Pérsia, o terceiro reino. Depois o quarto reino, de Alexandre o Grande dos gregos. Mas no final tem o reino de Deus, que representava o reino de Deus, o quê? O reino dos Macabeus. Então, ele escreveu o livro dele, provavelmente, um pouco antes, ou até durante a revolta e a vitória dos Macabeus. Que era uma coisa difícil. Era um povo pequeno, no meio de 2 potências. O Império Seleucida e o Império Ptolemaico, ou dos Ptolomeus aqui no Egito. Eles brigavam entre si. E a gente conseguiu essas vitórias que virou a festa de Hanukkah. Então, o livro dele, ele está falando desse período aí. Agora, só para a gente entrar num assunto, acho que é importante, no capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 de Daniel. O 9 de Daniel, ele vai falar sobre as 70 semanas. As 70 semanas, vamos pegar aqui Daniel 9. Daniel 9 ele começa assim, ó, no primeiro ano do reinado de Dario, o filho de Ahasverosh, da linhagem dos Medos, não é o mesmo Ahasverosh da época dos persas, se tornara rei dos caldeus. Eu, Daniel, examinava nos livros os cálculos sobre o número de anos que tinham que ser passados desde a revelação do Eterno ao profeta Jeremias, para compreender quanto faltava para que completasse 70 anos desde a destruição de Jerusalém. O profeta Jeremias, lá no capítulo 25, e outros capítulos do livro dele, fala que Jerusalém seria destruída por 70 anos. Por 70 anos. Ou seja, que o reino da Babilônia duraria 70 anos. Há uma discussão aqui se é 70 anos do reino da Babilônia ou 70 anos da destruição do templo, de Jerusalém. Bom, então, quando acontece que se termina o reino da Babilônia, como ele está vendo aqui, ele está já no mundo dos Médios, acabou a Babilônia aqui. Então, cadê o término dos 70 anos? Aí vem uma súplica dele, para que Deus revelasse quando seria isso. Aí depois chega o anjo, aí ele diz, ó, continuando, eu ainda falava e orava, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e entoava minhas súplicas ante o Eterno, meu Deus, o seu santo monte. Estou aqui no versículo 21. Quando Gabriel, o homem que eu avistara na visão, ou seja, o anjo Gabriel, acercou-se de mim, voando por volta da hora da tarde, da oração da tarde. Ele fez entender e me falou, explicando, Daniel, eis que vim a ti agora para te transmitir compreensão. O Daniel estava explicando a Deus, eu quero entender, 70 anos já acabou, 70 anos, que ainda estamos sofrendo, como se fosse assim. Ao iniciar as tuas súplicas, foi emanada uma ordem
E eu vim trazer para ti, para você conhecer, porque você é bem amado. Preste atenção, pois a estas palavras e compreende assim tua visão. Então, diz, 70 semanas, aquilo que 70 períodos, foram decretados sobre o teu povo e sobre a cidade santa, para dar por fim à transgressão. Então, o que tu leste lá nos 70 anos que o profeta Jeremias falou, aqui são 70 períodos, são 70 semanas. E para cessar o pecado, perdoar a iniquidade e promover a justiça eterna, confirmando assim a visão e a profecia de quem? Lá do profeta Jeremias. E assim seria consagrado o Santo dos Santos, a parte mais santa do templo, ou seja, acabou os 70 anos, o povo retornaria, a cidade seria reconstruída e o templo também. Sabe e compreenda, desde a proclamação da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até que seja ungido um príncipe, ou seja, a gente volta para Israel, e quem tem um príncipe? Cadê o príncipe de Israel? Passar-se-ão 7 semanas. Ele bota 7 períodos. Durante 62 semanas, será reconstruída com suas praças. E aqueles portos, enfrentando tempos difíceis. E depois das 72 semanas, será abatido ou ungido. E não haverá outro. Não haverá outro. O povo de um monarca que virá destruirá a cidade e o santuário, mas por fim será arrastado por uma inundação. Depois, até o final da guerra, a destruição será decretada. Por um período, ele forjará, ou seja, por uma semana, ele forjará pactos consistentes com os poderosos. E meio período, ou seja, meia semana, ele abolirá os sacrifícios e oblações no templo. Ou seja, então, o que a gente leu destruir do templo antes, não é bem destruir, seria profanar o templo. Abominações serão praticadas com as elevadas alturas do altar, até que venha o extermínio, como já está decretado sobre aqueles que estão perpetrando essa maldade lá no templo. Então, esse é aqui o capítulo 9 de Daniel. Então, Daniel, de quem está falando? De 70 semanas. Então, semanas de verdade. Ora, 70 semanas de verdade é 1 ano e 5 meses, mais ou menos. Tomando por base que 1 ano tem 48 semanas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a metade, 1 ano e meio. 1 ano e 5 meses. Será que ele estava dizendo que em 1 ano e 5 meses iria acontecer tudo isso? E que depois ele dividiu esse 1 ano e 5 meses em períodos menores ainda, 7 semanas, seria 1 mês e meio. Quando ele fala em meia semana, seria só 4 dias? Bom, em outra parte do livro, se fala sobre a questão de 3 anos e meio. Então, dá a entender, e essa é a única vez que é falado isso, e aqui 70 semanas seria 70 semanas de anos. De anos. Então, bora entender agora. Eu estava lendo o profeta Jeremias, falou 70 anos, mas não aconteceu ainda a nossa redenção. Então, o que representa 70 anos? Não, tu está lendo errado. 70 anos são 70 semanas de anos. Mas em vez de 70 anos, são 490 anos. 4.500 anos. 4.500 anos. Bom, aí a gente entra por um caminho perigoso. O mundo cristão, certo? Messiânico cristão. Está vendo que aí a prova? 490 anos, vamos falar em 500 anos. Ora, 500 anos, desde quando? Aí vamos voltar, olha, o ano que aconteceu essa história do decreto, aí volta lá em 457 AC. Mais 500 anos, vai dar um ano 70, ou melhor, um ano 30. Tá vendo? Aí a morte de Jesus, cara. Então, aquele ungido que seria abatido, que ele está falando aí, é Jesus, cara. Mas vamos entender agora a seguinte. Bora partir de um princípio assim.
Para a gente chegar numa interpretação alegórica, para um termo legal, ou então homilética, ou até esotérica, em palavras hebraicas, usar remes, usar o midrash, o derash, usar o sodo, bora usar o pechat, o literal. O literal. O que é o literal? Literal não só o que está escrito, mas aquilo que corrobora uma realidade histórica. Corrobora uma realidade histórica. Olha, se a gente falou, e o livro dele estava falando isso certamente, você tem dúvida, de 4 impérios, babilônico, dos médios, dos persas, dos gregos. Jesus está na época dos romanos, ele não está falando dessa época. Ah, mas aí tem que interpretar que o grego-romano é um império só, nem logo até aqui. O profeta o livro dele não está falando isso. O livro dele é categórico de falar de 4 reinos. Depois desses 4 reinos, viria um reino, ele chamou o reino de Israel, o reino dos santos. Ele considera. Bom, mas aí a pergunta agora volta para nós. Ah, mas ele fala em 490 anos, quase 500 anos, cara. E como tu vai interpretar, então, que de Daniel, da época que ele recebeu essa profecia lá, que ele estava sobre Dario, o Médio, até a época dos Macabeus, tem muito menos do que 500 anos, cara. Pela cronologia que a gente lê agora, pode pegar a cronologia também. Quando foi que aconteceu a vitória de Ciro, rei da Pérsia, contra os babilônios? Ah, no ano 539, ou 538. Pequenas variações. 39. Aí, de Ciro, ele botou o seu general, então o seu, como dizem que ele não era general, que ele era também o seu sogro, que era um médico, para ser o chefe da Babilônia. Ele seria o Dario, que está falando aqui, o profeta Daniel, no seu livro. Então, de 539, vai botar 540, para o ano 164, que foi o ano da revolta dos Macabeus, não vai dar nunca 500 anos. Nunca, vai dar muito menos do que 500 anos. Vai dar quantos anos? Vamos ver, 40? Aí de 500 para 200, 300. 340 dá uns 370 anos. Mas não chega a 500. Então, como a gente vai explicar agora essa situação aqui do livro do profeta Daniel? Bom, isso é tese, inclusive, da minha tese de doutorado que estou tentando fazer agora aqui em Belém. Ó, a gente tem que entender que essa cronologia que a gente tem hoje, nós temos ela hoje. E ela é baseada em várias fontes. A Bíblia é uma fonte. Vou ver depois arquivos persas, arquivos babilônicos, arquivos do Egito, arquivos dos próprios gregos. E vou depois tentar casar coisa com coisa, relato com relato. Esse relato aqui corrobora esse relato daqui. Então, essa data, bate com essa data daqui. É mais ou menos assim. A gente chega no consenso. Não se tem uma certeza, chega no consenso. Então, o consenso é esse. E nós estamos, e a gente explicou o livro da Babilônia, ano 540 antes dessa era, que a gente volta para a terra de Israel, sob Ciro, rei da Pérsia, e aí, no ano 164, 175, os Macabeus conseguem as suas vitórias contra lá o Império Seleucida, contra Antíoco, Epifânio. Bom, então a pergunta, mas então agora me explica esses 500 anos que tu estás falando. Bom, aí agora que eu vou entrar. Essa cronologia, esquece ela, e ela é baseada hoje em dia, e não é o que nossos antigos estavam falando. Então, bora pegar uma outra cronologia. Cronologia do Flávio José. Flávio José tem um livro chamado Antiguidades Judaicas. Tem um livro, a História dos Judeus. Ele relata tudo do povo. Tem Contra Apion, é uma defesa que ele fez do judaísmo contra ataques antissemitas naquela época.
Então, ele considera assim, o segundo templo, olha bem, o segundo templo, no cômputo talmúdico, ou seja, judaico, é considerado que o primeiro templo existiu por 410 anos. Anota lá, 410, né? E o segundo templo por 420 anos. Por 420 anos. Então, esse é o cômputo que tu tem do calendário hebraico hoje, inclusive, feito nesse cálculo aí. Bom, pela cronologia atual, vai ter um lapso de tempo aí nesse negócio. Qual é o lapso? Se eu estou dizendo que o segundo templo só demorou 420 anos, e ele foi destruído no ano 70 dessa era, se eu boto 420 anos para trás, eu chego em 350. 350. Tá, 350? Mas não está sendo dito que em 540 AC, foi quando o Ciro, rei da Pérsia, nos deu a oportunidade de voltar para a terra de Israel e reconstruir o templo. Então tem um lapso aí de quase 150 anos, no mínimo. No mínimo. Então, esse cômputo judaico, ele fica complicado. Bem, mas pode ser, tem um outro cômputo, que é o do Flávio José. Flávio José é um judeu do século I, que viveu a destruição do segundo templo, e depois ele trabalhou para os romanos e tudo mais, e lá ele escreveu para o povo de Israel a nossa história, levou a nossa história. Tudo mais. Aí disse, não, o segundo templo viveu 640 anos. Para ser mais exato, 639 anos. Aqui diz o livro dele. Então aqui já muda de figura. 640 anos, bora arredondar, já é muito. Então, 640. Se o tempo foi destruído no ano 70 desta era, tu diminui para trás 640. 640. Quanto vai dar? Vai dar 570 AC. Então, segundo o cômputo do Flávio Joséfo, o templo seria reconstruído no ano 570, antes dessa era. Ah, agora tem um bate, 490, para tu chegar no ano 160. Estão entendendo como é essa matemática complicada? Matemática complicada. Mas aí, então, o profeta Daniel, no livro dele, poderia muito bem, é provável, que estivesse usando a mesma matemática que o Flávio José, mais adiante, usou, colocando que não, o templo teve uma duração muito maior do que a gente pensa que foi. Uma duração de 640 em vez somente de 550 anos. Ou então de 300, 420 anos, segundo o cômputo judaico. Então aí tu pode explicar as 70 semanas do profeta Daniel, se referindo, de fato, como está se referindo à época dos Macabeus. Então, ele projeta para a revolta dos Macabeus a vitória do reino das pessoas santas contra aqueles outros que eram traidores do próprio povo de Israel. Tá? É o que ele diz lá. Em uma semana, ou seja, em 7 anos, ele vai conquistar Jerusalém, junto com os traidores do povo de Israel, dominar o templo. Em 3 anos e meio, ele vai proibir, inclusive, o acesso aos sacrifícios. E vai colocar lá uma que ele chamou de Shikutz Meshomem, bora ver em português. Algo como abominável. Segundo a interpretação do próprio livro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, mas que fala dessa época também, diz, e esse princípio parece que é verdadeiro, ele estava lá sacrificando porcos, no altar do templo de Jerusalém. Então, foi isso que desencadeou, então, o fervor da família dos Macabeus, que eram sacerdotes. Nós temos que limpar isso daí. Então, começou aquelas guerras, foi alcançando mais aliados, conseguiram limpar o templo. Aí que vem a festa de Hanukkah, que a gente comemora ano a ano. Então, o profeta Daniel estava usando, provavelmente,
o calendário e esses cálculos, como o Fábio José assim colocou. Mas aí vem outra pergunta agora para nós. Uma pergunta agora difícil. Outra pergunta difícil. Tá, o nosso calendário hebraico, nós estamos em 5.780. Daqui a pouco, 81. Tem um erro nesse calendário? É o que a gente está falando. Está dizendo que durante 5.780 anos, uma parte dele, 420 anos, é a duração do segundo templo. Mas está dizendo que não. Se for para a história comum, está sendo dito que tem 150 anos a mais. Se for pelo próprio José, tem quase 200 anos a mais. Como os sábios erraram nesse cálculo, complicado. Bom, os sábios dizem, está lá em várias passagens do Talmud, essa contagem, e então é tirado de uma frase da Torá, lá da Perachá, que tem que saber. Tem que saber. Deixa eu pegar aqui, tem que saber. Ó, Êxodo 25. Melhor, mais ainda, ter o mar. É Êxodo 27. Quase início do 28. Então, aqui nesse 27, versículo. Deixa eu chegar melhor. 29. Então, aqui está dizendo assim, ó. Que tu ordenarás ao filho de Israel, traga um azeite de oliveira puro, batido, para iluminação, para acender a lâmpada contínua. Então, puro, batido, no hebraico é katit, katit lamaor, katit é batido mesmo. E a palavra katit, como ela é escrita? Kaf, aí vem um tav, que é a última letra, iod, e outro tav. Ah, tá vendo? Aqui o chave, essa palavra que tu tira, a duração, os 2 tempos. Quanto vale o tav? 400. Quanto vale o iodo? 10. Então, esse é o primeiro tempo. 410. Tem outro tav na palavra catite? Tem 2, tá certo? Então, o segundo tav, 400. E a outra tem cap. Quanto vale o cap? 20. 420. 410, o primeiro tempo. 420, segundo tempo. Então, assim que é baseado para fazer o cálculo do templo. Então, o segundo templo teria durado somente 420 anos. Nesses 420 anos, quanto tempo foi a duração do Império Persa sobre Israel? Só uns 40 anos. Enquanto a história diz que foi 200 anos, para que eu diga o consenso, teve o calendário hebraico, só 40 anos. O resto foi do mundo grego, depois dos asmoneus, depois dos romanos, até o ano 70, que o templo foi destruído. Tá, então agora vem a pergunta aqui para nós. Mas como que a gente vai explicar, então, agora, essa alteração no calendário hebraico? Calendário hebraico. Então, durante a Idade Média, alguns rabinos falaram sobre esse assunto. Rabi Eleazar, Miedoma, que era o nome dele, dizia já essa chamada de discrepância do calendário. Assim, outros sábios também falam comigo. Na atualidade, um rabino também, ortodoxo, logicamente, Rabi Shimon Schwab, apesar do nome, acho que é Nazi, ele fala também que tem essa discrepância do calendário. Eles dão motivo. Não. Os rabinos sabiam disso, mas não queriam que as últimas gerações, próximo do 7º milênio, ficassem em desespero. Então, tira o tempo do calendário. Ainda está longe, ainda está longe, ainda está longe. Isso é uma coisa. Mas tem também uma corroboração textual. Textual. Pegue lá, Daniel, acho que o capítulo é 7.
Daniel 7. Daniel 7 está falando assim, ó. No ano do reinado de Belshazzar, rei da Babilônia, que foi o Baltazar da Babilônia. Daniel teve um sonho que trouxe visões à sua mente, quando se revolvia no leito. Ao acordar, anotou o sonho e relatou o seu conteúdo. Assim narrou Daniel. Em minha visão, deparei-me com 4 ventos do céu, que fustigavam o grande mar, e que lá se ergueram 4 bestas, 4 animais, imensos, todas diferentes umas das outras. A primeira se assemelhava a um leão, que tinha asas de águia. Eu a observava enquanto lhe eram arrancadas as asas, e ela era erguida do solo, caindo de volta por apenas 2 patas, com a postura de um homem, e lhe era dado um coração humano. Essa é a primeira fera. A segunda se assemelhava a um urso, inclinava-se para um lado e tinha na boca, em seus dentes, 3 costelas. Era-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Aí continuei a olhar e enxerguei a terceira, que assemelhava a um tigre, que tinha nas costas 4 asas de ave. Ela tinha 4 cabeças e postura de quem tudo domina. Continuou minha visão, e eis que havia uma 4ª fera, verdadeiramente impressionante, terrível, extremamente forte. Tinha grandes dentes de ferro, ela esquartejava, devorava e esmagava os restos com as patas. Ela era diferente das que a precederam e tinha 10 chifres. Olha bem essa conta, 10 chifres. Eu observava a esses chifres quando lhe cresceu mais um, de tamanho pequeno. Ao mesmo tempo, 3 dos primeiros caíram, arrancados pela raiz. Este chifre ostentava olhos como os de um homem e tinha uma boca que pronunciava palavras elevadas. Vi a seguir 2 tronos que foram erigidos, e alguém que era entrado em anos, um ancião, sentou em um deles. Suas roupagens eram brancas, como a neve, e seus cabelos pareciam ser de puríssima lã. Um fogo abrasador emanava do seu trono e se assentava sobre rodas chamejantes, igual aquela visão do profeta Ezequiel, que via aquelas rodas. Uma torrente de fogo corria à sua frente. Milhares de milhares o serviam, e 10 vezes mais servidores se postavam à sua frente. Teve início o julgamento. Foram abertos os livros. Meus olhos não se afastavam, presos que estavam pelas palavras grandiosas e eloquentes que emanavam da boca do chifre, daquele chifre que estava vendo. Até que a fera foi abatida e seu corpo destruído e lançado à chama. Mataram esse último chifre. Enquanto ao resto das bestas, suas forças lhes foram retiradas, porém um resto de vida lhes foi concedido por um tempo. Continuou minha visão e percebi que das nuvens do céu, alguém semelhante, olha aqui, e falando com ele, a um homem, ele se encaminhou na direção do ancião e foi levado à sua presença. Foram-lhe concedidos autoridade, glória e realeza para que todos os povos e nações, todas as línguas, o servissem. Sua autoridade seria perene, jamais desapareceria, bem como seu reino jamais seria destruído. Aí, isso foi a visão que ele teve. Quanto a mim, Daniel, meu espírito se inquietava em meu corpo, e as visões de minha mente me perturbavam. Aproximei-me de um dos que ali estavam e solicitei que me mostrasse a realidade que continha essas visões. Ele assim me falou, dando-me a conhecer a interpretação da minha visão. Olha, esses animais enormes, em número de 4, são 4 reinos que se agigantarão sobre a terra. Porém, a realeza será entregue como herança aos sagrados servos do Altíssimo. Ela será mantida por todo sempre. Então, eu quis compreender o significado do 4º animal, que era diferente dos demais e tinha um aspecto tão impressionante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de cobre, e devorava, estraçalhava e depois esmagava com suas patas o que havia assobrado. E o significado dos 10 chifres que havia em sua cabeça, e do outro chifre que brotou quando caíram os outros 3.
o chifre que tinha olhos e uma boca que falava palavras ressonantes, e o porquê do seu aspecto mais imponente que o das outras bestas. Observei que o chifre guerreava com os servos sagrados, ou seja, contra o povo de Israel. E por um tempo prevalecia contra eles, até que veio um ancião, no caso aqui o próprio Deus, e em seu julgamento sentenciou em favor dos piedosos do Altíssimo, do povo. E chegou assim o tempo que eles herdariam o reino. E assim me foi explicado: o quarto animal representa um quarto reino na terra, que será diferente de todos os demais. Ele devorará a terra inteira, estraçalhará e pisará, esfacelando-a em pedaços. Um caso aqui representa o reino de Alexandre o Grande, da Grécia. Quanto aos 10 chifres, eles indicam que desse reino de Alexandre o Grande, levantaram 10 reis. Então, Alexandre o Grande, depois que ele morreu, foi dividido em 4 partes o reino deles. Aí veio o reino dos Seleucidas, ficou até o antigo Epifânio, ele era o 11º. E posteriormente surgirá um outro que será diferente das anteriores e dominará os 3 deles anteriores. Agora sim, ele voltará às suas palavras contra o Altíssimo e vai acabar com seus servos. Olha aqui, pretenderá modificar as regras do tempo, ou seja, o calendário e a própria lei, que é a Torá. E eles serão entregues à sua mão até um certo tempo. Quanto? 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 2 anos e meio. Mas haverá, ou seja, 3 anos, um tempo, depois de 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Mas haverá um julgamento e lhes serão tirados todos os seus domínios para serem aniquilados, totalmente destruídos. E a realeza, o poder e a grandeza de todos os reinos sobre os céus serão entregues ao sagrado povo, servidor do Altíssimo. Aquele que foi visto lá, que o formato de um homem, que era um anjo que representava o povo de Israel. Esse aqui será eterno seu reinado, todos os governantes, pois obedecerão e servirão. Aqui termina a explicação que me foi dada. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me assustavam, transtornando-me meu semblante, mas não hesitei em guardar cuidadosamente todo o assunto em meu coração. Então a gente vê que esse último rei dos gregos, em relação ao reino dos Macabeus, que era um Antíoco, ele tentou e mudou o calendário hebraico. Quando ele soube que os judeus falavam, vocês não estão reinando nada, quem reinou sobre nós por muito tempo foi os persas. Ele diminuiu o tempo dos persas. E só ficou, então, em vez de 200 anos persas, só 40 anos, no calendário hebraico. E depois dos rabinos, deixa como está aqui no final, não se tem essa. Então, a gente não estaria agora no ano de 5.780. A gente bota mais 200 anos, quanto dá? 5.980. Estamos há 20 anos do 6º milênio. Do 6º milênio, já pensaram? Então, de fato, essa é toda a explicação que a gente tem sobre o livro do profeta Daniel. O livro dele não está entre livros históricos, é um livro sapiencial. O autor do livro se utiliza do nome Daniel, que é um personagem mencionado no livro de Ezequiel, como um dos sábios, Daniel, e ele usa para explicar a força e a vitória dos macabeus contra o Antíoco, para que o Antíoco não soubesse. Não, estou vivendo aqui, é um livro da época do Nabucodonosor. Tá, mas ele está sabendo quantos reis vem depois? Ele sabe até o nome, fala o nome do rei Dario, fala o nome do rei Ciro, sabe de tudo isso, cara. E fala para os gregos que vieram, e quantos reis tiveram na sequência dos gregos. Então, isso demonstra que o livro de Daniel foi isso. Então, o objetivo do livro de Daniel era falar sobre e dar força àqueles piedosos do povo de Israel. Porque qual é o maior problema do povo de Israel, pessoal? O maior problema com o livro de Daniel não é a luta com o de fora. O de fora é um problema, digamos assim. Tá? Mas o maior problema não é o de fora. O maior problema é o de dentro. Esse que é o problema do povo de Israel.
Então, nessa época dos gregos, aí que a gente está falando, quando foi colocado os porcos para serem consumidos e serem servidos lá no altar do templo, tinha sacerdote, tinha judeu que estava aprovando isso. Ah, tem que ser, porque tem que mudar, tudo mais. Então, esse que era o problema. Então, quando ele chama os piedosos do povo, não era todo o povo, era só os piedosos realmente do povo. Ele fala no capítulo 9, que aí esse rei faria uma aliança com muitos, por metade de um tempo, 3 anos e meio. Porque ele conseguiu, de parte do povo, para que de fato fosse servido lá os porcos no templo. O que ele chama de abominável. Abominável. Então, é justamente isso que a gente tem como explicar o que acontece. Então, as 70 semanas tem nada a ver com Jesus, tem nada a ver com o final do segundo templo. Ele está se referindo, basta ler o livro. Lê o livro e vê o seu contexto. E tu vai ver de quem o profeta está realmente referindo. Ou seja, o profeta, então o livro, Daniel, projeta para o reinado dos Asmoneus, dos Macabeus, o reinado judaico. Ou seja, a opressão era tão grande que temos que sair dessa opressão, temos que ter uma autogestão. E quando a gente tiver autogestão, nós seremos de fato um povo santo perante Deus. Então, essa projeção aconteceu também na época de Isaías, em relação a quem? Ao Ezequias. Ele projetou também um reinado de muita honestidade, ele coloca o Ezequias muito lá em cima. De fato, Ezequias conseguiu coisas que quase nenhum rei conseguiu antes. Mas tudo isso está na categoria de projeções. Assim como Daniel também projeta. Assim como a gente poderia ter projetado o atual Estado de Israel. Não, esse Estado é o Estado judaico, um Estado que tem isso, aquilo, outro. Tá? Se a gente vê a realidade, você vai ver que é bem assim, mas nunca foi assim também. Em nenhuma época. Nem na época do rei Davi, nem na época do rei Salomão, nem na época dos reis. Nunca se teve essa idealização total, que seria o que diz o Rambam. O mundo, seu curso natural, segue. As coisas têm uma naturalidade. O que muda nessa época? O que muda nessa época é que o povo de Israel, que a gente leu na semana passada, não vai ficar sob a subserviência de um outro povo. Vai ter a sua independência. Então, essa aqui é a diferença. Vamos deixar aqui as nossas perguntas, por favor. Rabino, boa noite. Boa noite. Rabino, eu não sei se é no Talmud que tem uma declaração onde se diz que o mundo duraria por 6.000 anos e após esse período haveria uma mudança. Quando os rabinos chegam a conclusões como essas, eles dizem isso baseado em suas próprias conclusões ou eles encontram na Torá algum código, alguma coisa que informa que dá esse tipo de informação? Boa pergunta. Olha, isso é baseado no primeiro capítulo de Gênesis. No primeiro capítulo de Gênesis, que se dá lá justamente a criação do mundo em 6 dias e o descanso no 7º dia, depois se tem 6 anos de trabalho na terra, o 7º ano, um ano sabático, depois tem 7 vezes 7, o ano do jubileu. Então, da mesma maneira, eles consideram isso também em relação a milênios. Então, 6 milênios, o mundo vai ser como a gente conhece. Mas no 7º milênio, vai ser um milênio igual ao do Shabat. De Shabat, qual é a diferença do Shabat para os dias comuns da própria criação do mundo? O de Shabat é um dia santificado, que Deus santificou. É um dia que cessa essa atividade e se concentra mais na relação do homem com o próprio Criador. Então, o que é projetado para o 7º milênio é justamente esse período de contato maior com Deus.
Isso é chamado de Olam Abá. Olam Abá. Então, Olam Z, esse mundo daqui, e temos o Olam Abá. Então, Olam Abá, a gente vai ter essa conexão com Deus muito grande. Quando começa o sétimo milênio? Mas é a partir do ano 7.000, Rabino. Já estamos em 5.000, já falta mais de 1.000 anos aí. Não, o sétimo milênio começa no ano 6.001. Olha, do ano 0, do ano 1 até o ano 1.000, é o primeiro milênio. Do ano 1.001 até o 2.000, foi o segundo milênio. 2.001 a 3.000, terceiro milênio. 3.001 a 4.000, quarto milênio. 4.001 a 5.000, foi o quinto milênio. Aí vem 5.001 a 6.000, foi o sexto milênio. De 6.001 já é o sétimo milênio, até o ano 7.000. Então, se nós estamos em 5.780, para nós chegarmos a esse ano, seria no milênio e tal, aqui é 21 anos. Aqui 21 anos. Então, é isso, Ulisses, que a gente tem que entender, que é tirado dos exemplos que a Torá vai dando em relação ao mundo que a gente tem. Obrigado, Rabino. Shalom, shalom, Erev Tov. Shalom, Erev Tov. Nossa amiga Ulisses aqui. Ulisses. Sim, Tudo bom? tudo bem. Gente, que legal. Chegamos agora. Rabino? Pois não? Pois. Shalom. É só um ponto agora, que eu sei que acho que esse último dia foi esses últimos dias foi um bafafá muito grande a respeito disso, que um rabino lá de Israel disse que afirmou que esse é o último Rosh Hashanah que no seu Messias, o seu Mashiach, na verdade. Eu já disse sobre isso. É um rabino chamado Shalom Arush. Isso aí, dentro Pois não. dos conceitos aí, você acha o quê? Que se procede ou é só uma, não sei, uma interpretação errada? Vou dar uma resposta salomônica. Eu chamo de salomônico. Salomônico é o seguinte: são situações, então são perguntas, que não dá para a gente ser tão taxativo nas nossas afirmações. Até porque a gente não tem a qualidade de profeta, a gente não tem como saber o que de fato vai acontecer ou não. Agora, nos meus estudos, eu acho que tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso que o Rabino falou lá, provaram que ia chegar o ano que vem, não vai acontecer nada de nada. E aí vai dizer, não, que o povo não tem merecimento. Aí o cara se sai na boa. Entendeu? Foi mais ou menos o que eu imaginei. Entendeu? Então, isso não é profeta. É como te digo, a gente não tem certeza, vai que o cara está certo lá. Mas pelo estudo que a gente tem feito e pelo modo que a gente percebe as coisas, é mais uma afirmação baseada em nada. Entendeu? É igual as afirmações de o cara que tem uma crença, eu vou ganhar a loteria. Tem uma esperança que eu tenho. Certo? Se vai ganhar ou não, ninguém sabe. Então não dá para tu basear essas coisas em situações como essa. É só fazer todos os jogos, né? Faz todos os jogos. Então, Com certeza ganha. a tua possibilidade. Obrigado, Rabino. Nada, querido. Rabino, Luiz. Não. Rabino, Foi. referente ao quarto império que está falando aí no livro do profeta Daniel, que você citou a Grécia aí, o quarto império, no mundo cristão, ele diz esse quarto império como se fosse o Império Romano, né? Esse quarto reino. Como é que isso funciona? No mundo cristão, ele diz não, que é o Império Romano, que era o último império e feroz, que matou e Olha, muitas coisas ruins com Israel, né? Entendi. Olha, é assim, o livro, a gente pega o livro e a gente vai ler todo o texto e ver o contexto que está falando o livro de Daniel. Aí ele fala
sobre as 4 bestas. Tá, a pergunta é a seguinte. O profeta visionou isso? Ele viu, eu vi as 4 bestas saindo. Aí ele perguntou, quem são essas 4 bestas? Aí o anjo vem e responde para ele, não, essas 4 bestas são 4 impérios. O primeiro império era assim, assim, assim. Aí tu vê no próprio livro dele, em outras passagens, era o império da Babilônia. A segunda besta, que era assim, 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 representava o império dos Médios. A terceira besta, que era assim, o império dos persas. A quarta besta, o império dos gregos. Então, o livro de Daniel tem plena consciência da existência desses 4 impérios. E quando foi que aconteceu o final do 4º império grego? Quando os macabeus fizeram a sua vitória. Então, o que o Daniel está escrevendo no livro dele, ele deixa bem claro na sua linguagem. Ele diz, a 4ª besta vai ter 10 chifres. Aí basta tu ver os chefes de Alexandre Grande. Aí veio o Seleuco, o seu general. Depois de Seleuco veio Antíoco I, Antíoco II, Antíoco não sei o quê. Até chegar no Antíoco Epifânio, que já era o 11º. E esse Antíoco Epifânio foi o que mais fez problema com Israel. Foi ele que profanou o templo. Foi ele que botou porcos para serem servidos lá. Quem foi contra ele? E Judas, Macabeu, Yehudá Macabi, conseguiu 3 vitórias. É o que o profeta, o Daniel está falando. Então, essas colocações, somente de cristãos, tá certo? Elas carecem bastante da questão histórica. É como eu digo, a gente tem que estar primeiro nesse conteúdo e estudo. O que a história diz sobre isso? O profeta falou aquilo ali, serviria a quem? Serviria a tal personagem. Vou dar um outro exemplo para vocês. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, pode ir lá, Ezequiel 38. Em Ezequiel 38, ele está falando sobre Gogo, que é a guerra de Gogo e Magogo. Gogo. Aí fala que esse Gogo, filho de Magogo, rei perigoso, que fala fazer isso, fazer aquilo outro. Então, a pergunta é, quem é Gogo? Quem é Gogo? Pega aqui o seu celular, aí você bota aqui, Google. Vamos ter um exemplo, como é que a gente faz um estudo. Vou aqui no Google. Aí vou escrever um rei. Vocês podem escrever também aí. O rei chama-se, em português, Giges. Escrito assim. Bota Y, G-E-S. Giges. Tá certo? Tá aqui. Aí dá Giges da Lídia. Lídia é um país do passado. E aí vai abrir aqui. Aí tu entra na Wikipédia. Se tu entrar em português, geralmente não te dá muita coisa. Então, bora entrar em inglês. Giges da Lídia, Lídia. Aí, quando tu vai ler aqui, ele vai te dizer aqui, ó, esse nome Giges, ele é chamado, numa linguagem dos assírios, um Gogo. Ele representa o Gogo que o profeta Ezequiel falou. Aí tu fica, tá vendo? Então, o profeta, quando falou, usou esse nome, ele tinha ouvido falar desse rei, que é realmente contemporâneo dele, é da época dele. Vocês podem procurar aqui, o nome do rei Lídio, Gogo, é atestado muitas vezes na transmissão grega. Além disso, os anais do rei assírio Assurbanipal referem-se várias vezes a Gogo, rei de Ludi, para ser identificado com esse
Giges, rei dos lídios. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que Gorgos, da Lídia, era a figura bíblica de Gogo, governante de Magog, que é mencionado no livro de Ezequiel. Então, está vendo aí? Então, as profecias, elas não eram profecias que eram feitas do nada. O profeta tinha todo um tipo de cabedal, de conhecimento de coisas contemporâneas. E aí ele falava, esse Gogo é dele que vai vir. Logicamente que aí, essa é a parte literal. Agora, como é que vai interpretar o que isso foi dito? Tá bom, mas quem esse Gogo representa hoje em dia? É uma interpretação. Uma vez, aqui em Belém, o embaixador de Israel veio aqui. E nessa época, lá em Israel, quem governava era um governo de esquerda, da década de 90, isso antes do Netanyahu, um governo de esquerda. E tinha interesse em entregar as terras, aquela história que a gente ouvia. Aí chegou o embaixador, ele foi na sinagoga, Shabat. Aí recebeu muito bem, aquelas ordens do embaixador, tudo mais. Quando acabou a tefilar, vamos para Seudá, para fazer o Kiddush. Aí deu umas palavras, da honra para o embaixador de Israel, dar essas palavras. O embaixador falou, de repente alguém se insurgiu e disse, embaixador, tem uma pergunta para o senhor. Aí a pessoa leu, a pessoa falou me dizendo, e leu passagens da Haftarah, daquele mesmo Shabat, que dizia que teus destruidores, no caso de Jerusalém, sairiam dentro de ti mesmo. E estava dizendo, está vendo, vocês estão destruindo o povo de Israel, cara. É o que falou aqui o profeta Isaías, Shayahu. Eles querem entregar tudo lá em Israel, cara. Aí ele apertou o embaixador, né? O embaixador falou assim, vamos chegar muito calmamente. Aí disse o embaixador, não, com certeza, o que falou o profeta Isaías é uma profecia. Ele está correto. Agora, relacionar a profecia do profeta Isaías conosco, isso é tudo que está dizendo. Não foi o profeta que falou. Então, a interpretação, ela já é um negócio que vai sair muito longe do que o texto de fato está dizendo. É uma saída do texto. Então, esse que é o problema da interpretação. Então, a gente tem que se ater, principalmente, bora entender o texto e o seu contexto, para a gente entender, de fato, o que o profeta está falando. Então, por isso que eu estou falando, esse estudo do Ezequiel, exatamente isso. O estudo do livro de Daniel não está falando sobre questão de Messias, não nesse sentido que a gente conhece. Ele está falando, sim, da época dos Macabeus. Isso eu falei para vocês, só para explicar também lá que falou do Zacarias também. Lá. Zacarias também, no 9, da mesma maneira, quando ele fala contra os gregos foi da época dos Macabeus. Casaco Barô, senhor Nilson. Rabino, Luiz, esse livro aqui, ó. Eu não conheço, mas isso é muito bom. Eu estou fazendo as Selihot. E aqui tem uma palavra aqui muito interessante, chega num determinado ponto, que na súplica, a gente pede a Deus para enviar o arauto do pacto. Quem é esse arauto do pacto? Pois não. O arauto do pacto é o shofar. Quando ele fala pacto, ele está falando de algumas coisas. Pacto, tem o pacto do Brit Milá, tem o pacto do Shabat, outro tem o pacto do Tefilim. Por isso que diz que quando chega em Shabat, você não precisa, você é isento de botar o Tefilim, porque já está com 2 pactos. Tem o pacto do Brit Milá e tem o pacto do Shabat. Então, todo mundo precisa colocar de mais um outro pacto. Isso é uma coisa. Então, o pacto se refere aí justamente a essa relação do eterno Deus com o povo. Então, o arauto é o shofar. O arauto é o shofar. Em que sentido? Quando a gente conclama que Deus vai reinar sobre o povo, é quando a gente está se autogerindo na nossa própria terra. Então, isso aí é o reino de Deus. No sentido assim, bem literal. Vamos lá,
sem passar para outros níveis. Então, nesse aspecto, tem que ter a independência do povo de Israel sobre a terra, para que Deus domine lá. Como Deus vai dominar lá? Através da própria Torá. Shabat é feriado, cheira, o Rosh Hashanah está chegando. Toda a atmosfera que vive é toda uma atmosfera voltada para os mandamentos. Então, esse é o arauto de fato. Ok, entendi. Tá com barulho. Uma outra pergunta rapidinho, eu coloquei lá no grupo, mas acho que o senhor não teve como responder. Como é que eu faço essas rezas, Rabino? Eu faço elas com talit e tefilim? Ou Boa pergunta. Se ele for, delirot? pois é, se ele for, você vai fazer assim. Digamos, acordou 4 da manhã, vamos falar assim, 4 da manhã. Faz as abluções matinais. Vai dizer as berachot da manhã, como estão no livro lá. Aí não bota tefilim e nem talit. Vai ler aquelas relações lá. Kipá pode? Leu se ele for. Kipá sim. Ok. Aí leu o Shelifot. Quando acabar o Shelifot, já deve ser, digamos, 5h30 da manhã, ou então 15 para as 6, o dia já está amanhecendo. Aí sim, eu boto para ler, boto o tefilim, aí já começa a tefilar da manhã. Aí faz a tefila da manhã, ok. Tefilar até o final. Não estou fazendo certo mesmo sem saber. Eu não sabia fazer. Vou Vai fazer aos certo. poucos. Realmente, essa questão da tefilar, esse sinagogal, ela tem todo um ritmo, acho que a frequência, e dia a dia a gente vai aprendendo. E cada dia a gente aprende uma coisa. Sim. Eu que tenho uma vivência de sinagoga há muitos anos, tem coisa que a gente fala, como é que eu nunca vi isso? Em 40, 50 anos, é sempre um aprendizado. É isso mesmo. Todarabá, Rabino. Tá, vai baixar. Então, para todos nós, um grande abraço. Shabbat, shalom, que aqui. Já a Shabbat semana shalom, que vem, Rabino. Shabbat shalom, Rabino. Shabbat também. Vai, Shalom, Rabino. Nós todos. Amém. Tchau, meu amigão. Valeu. Alô, Rabino. Um abraço, tudo de bom para você. Tchau. Abraço. Olá. Abraço.